Olá, seja muito bem-vinda à aula 7 do curso A Redação Além do Enem. Estou muito feliz de te encontrar aqui, de saber que você já passou da metade do curso. Isso é muito bom, vai te ajudar muito nessa preparação dos seus alunos para o Enem e para a redação de uma forma geral, além do Enem. Então, nessa aula 7, a gente vai continuar falando da competência 2, analisando propostas de redação de 2015, 2020 e 2021. Na aula 5, a gente olhou para a competência 2 sob a perspectiva do tema e na aula 6 a gente olhou sob a perspectiva do gênero. Então agora a gente vai olhar mais detalhadamente para as propostas de redação a partir daquela metodologia que eu criei das bolotinhas em que a gente fala sobre tema, assunto ou fuga ao tema. Então, eu vou pedir já para você abrir aí o seu material de apoio, pegar lá essas 3 propostas de redação. Vamos começar com a de 2021. Se você ainda não conseguiu acessar esse material de apoio, ele está disponível aqui embaixo da aula. Então, peço para que você pegue esse material para você fazer a leitura com um pouco mais de atenção. Aqui na tela fica muito pequenininho para a gente compartilhar. Então, vamos começar com essa proposta de 2021. E a frase temática que era invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. O que a gente vai olhar nessa frase temática? Quais são os elementos fundamentais que precisam ser abordados na redação para que o participante faça a abordagem completa do tema, ou seja, para que ele tenha a chance de chegar no nível 5 da competência 2. Isso não vai depender só do tema, como nós já vimos na aula passada, mas também do gênero. Mas agora a gente vai olhar para os elementos da proposta que vão permitir que ele faça a abordagem completa do tema. Então, nessa frase temática, nós temos ali a questão da invisibilidade, que é um elemento super importante para o participante tratar no seu texto, a questão do registro civil, a questão do acesso à cidadania e a questão do Brasil, que a gente já viu também nas frases temáticas que sempre aparece essa contextualização no Brasil, na sociedade brasileira, e o participante precisa situar o seu texto nesse contexto brasileiro. Então, o que a gente vai fazer? Olhar para esses 4 elementos, eu coloquei aqui uma cor para cada um deles para ficar mais fácil da gente analisar. Sugiro que você faça isso também aí na sua folha, seja impressa ou no computador. E a gente vai olhar para esse esquema. Então, vamos pensar enquanto esquema aqui, invisibilidade, registro civil, acesso à cidadania e Brasil. Nós já vimos naquelas bolotas da aula passada que não adianta tratar de apenas um desses elementos. É preciso estabelecer relação entre eles. É isso que garante que o participante entrou no núcleo do tema. Então, nós temos aqui no texto 1, eu não vou ler para não ficar muito cansativo, mas eu vou fazer uma espécie de leitura dinâmica, te mostrar como é que você pode fazer uma leitura desses textos focada nos elementos que você está procurando. Então, eu vou ampliar aqui. Os elementos que a gente está procurando estão aqui embaixo: invisibilidade, registro civil, acesso à cidadania e Brasil. Então, vamos supor que o participante nunca teve acesso a esse tema, ele não tem ideia do que está sendo tratado, o que é invisibilidade, o que é registro civil, ele fica apavorado, fica nervoso com todo esse contexto. Calma, leia os textos de apoio, os textos motivadores, que você vai encontrar elementos que vão te ajudar no seu tema. Então, aqui no texto 1, o que a gente nota em relação à invisibilidade? Aparece ali no segundo parágrafo: zero à esquerda, cachorro, nada, pessoa que não existe, expressões entre aspas que designam essa invisibilidade. Mais para baixo aparece pessoa sem valor. E outro ponto fundamental para você preparar, ensinar seu aluno a verificar, não só no Enem, mas no mundo, na sociedade, qualquer leitura que ele fizer. Busque a fonte, olhe para a fonte. Quem é a fonte desse texto? O que essa fonte tem de credibilidade? O que essa fonte me traz? Então, aqui a gente vê na fonte, que é uma tese de doutorado, né, da Fundação Getúlio Vargas, e tem as palavras lá, invisíveis e sem documento. Então, a gente já começa a se situar dentro da questão da invisibilidade, desse elemento da invisibilidade. Sobre registro civil, o que nós temos no final do primeiro parágrafo?
oficialmente reconhecido como o primeiro documento da vida, a certidão de nascimento. Ah, então eu já sei que registro civil está falando de RG, mas está falando de certidão de nascimento também. E ali no segundo parágrafo ele fala registro de nascimento. Então eu já vou conseguindo construir na minha cabeça esse tema. Como é que eu vou abordar esse tema? Acesso à cidadania. Lá no último, na fonte, desculpa, no último trecho que aparece aí na tela, no nome da tese de doutorado se fala em direitos e cidadania. E no final do segundo parágrafo se fala em nunca foi oficialmente reconhecida. Então, essa questão do Estado precisar reconhecer aquele sujeito como cidadão, isso tem a ver com o direito civil, então tem a ver com cidadania. E, por fim, Brasil aparece logo no início, quando ele fala centro do Rio. No final do primeiro parágrafo, a gente tem lá no Brasil. E na fonte, a gente tem brasileiros e Rio de Janeiro. Então, a partir desses elementos, o participante começa a conseguir construir o seu projeto de texto. Claro que fazendo a leitura, ele vai entender melhor essas relações. Mas caso ele nunca tenha ouvido falar desses aspectos, eles estão aí no texto de apoio, no texto motivador. No texto 2, a gente tem ali um pequeno texto verbal e depois um mapa da invisibilidade, um gráfico, né? Então, vou ampliar aqui para vocês. Sobre invisibilidade, o que nós temos? Exclusão no texto 2 e a palavra invisibilidade lá no mapa, no texto gráfico, né? Sobre registro civil, a palavra registro de nascimento como sinônimo. Dificuldade financeira está relacionada ao acesso à cidadania. Eu preciso de dinheiro para conseguir o mínimo de cidadania, conseguir tirar meu documento e com esse documento tirar outros documentos, a carteira de trabalho, para que eu consiga ter uma renda. Então eu posso ir construindo essas narrativas a partir dos elementos que eu estou visualizando aqui. E Brasil, a gente tem lá no Brasil, a gente tem o mapa do Brasil e a gente tem a lei 9534 de 1997. Então, de novo, nós temos elementos para a composição da redação. Por fim, o texto 3. O que nós temos aqui em cada um dos elementos? Em relação à invisibilidade. No segunda linha, né, a pessoa existe oficialmente. A certidão de nascimento, que está relacionada ao registro civil, logo na primeira linha, as primeiras palavras do texto 3. Em relação ao acesso à cidadania, a gente tem lá cidadãos, civis, acesso a benefícios sociais. E Brasil a gente tem ali na fonte. É um texto que foi retirado do site do Senado.br. Então eu sei que está contextualizado para a realidade brasileira. O texto 4, que é um texto não verbal, mas a gente tem ali um desenho, né, uma ilustração. Em relação à invisibilidade, se fala ali enxergamos, então tem a questão de ser visível, tornar-se visível. A gente tem ali embaixo documentação pessoal relacionada ao registro civil. A gente tem cidadãos, né, acesso à cidadania, e a gente tem Brasil aqui na fonte também, no link de onde foi retirado essa figura. O que a gente nota também? Nesse tema, é um tema difícil, né? Invisibilidade, registro civil, o que é isso? Então, é um tema complexo. E os 4 textos de apoio tinham os 4 elementos apresentados na frase temática. Então, a questão do repertório, né? A gente já viu aqui na competência 2 que o participante não pode recorrer à cópia dos trechos, dos textos motivadores, que o repertório precisa ser além dos textos motivadores, mas vamos supor que ele não tivesse repertório nenhum sobre esse tema. Ele vai conseguir desenvolver sua redação a partir dos textos motivadores, se ele tiver essa capacidade de fazer uma leitura bem feita da proposta, do texto, relacionar as informações, grifar, tirar aquilo que é mais importante, tirar uma conclusão de cada texto. Então, esse é um tipo de exercício que vai além do Enem. Eu não preciso treinar meu aluno especificamente para ler textos motivadores no Enem. Aqui eu estou montando um esquema a partir da frase temática, a partir da proposta, mas você pode fazer esse esquema com seu aluno sobre outros temas, em outros textos, em outros gêneros, né? Pega lá uma mensagem, uma fake news que o participante recebeu, o seu aluno recebeu no WhatsApp, da onde veio, qual é o título,
que palavras que foram usadas ali, qual é a fonte dessa informação, tudo isso vai ajudando a melhorar essa capacidade de leitura, porque a gente já viu que a competência 2 também é uma competência que avalia a leitura do participante sobre a proposta. Agora, pensando no tema de 2020, tem aqui a folha de redação. Seria interessante, se você puder, que você pausasse o vídeo, pegasse a folha, abrisse ali em outra janela ou pegasse o material impresso para que você vá acompanhando e fazendo essas marcas. Lembrando que os vídeos estão disponíveis, você pode assistir quantas vezes você quiser, pode assistir numa velocidade mais rápida ou mais devagar, pode voltar, então você tem liberdade para assistir esse curso no seu ritmo. Então, aqui nessa frase, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Quais são os elementos que a gente tem aqui? Estigma, que é uma palavra difícil, pouco usada talvez nesse vocabulário do concluinte do ensino médio, não é uma palavra tão comum. Associado, que estabelece a relação entre os elementos. Doenças mentais, que é um elemento primordial aqui para esse tema. E sociedade brasileira. Então vejam que aqui a gente tem estigma e doenças mentais. E qual que é a relação entre elas? Associação. Então o estigma decorrente das doenças mentais na sociedade brasileira. Então esse é o tema que o meu aluno precisa abordar ali na redação do Enem. Coloquei aqui então o esqueminha com os 4 elementos e pensando que eles precisam estar relacionados. Então, a gente tem estigma, doenças mentais, associação, sociedade brasileira. Se eu trouxer esses elementos de forma isolada ou desconectada, eu não vou conseguir atingir a abordagem completa do tema. Então, no texto 1, diferentemente dessa proposta aí de 2021, em que a gente tinha os 4 elementos em todos os textos de apoio, aqui, por exemplo, a gente nota que só temos 2 elementos. Mas tudo bem, já tenho recursos para falar sobre eles. Então, doenças mentais vai aparecer em vários momentos, inclusive com o termo saúde mental. Saúde mental e doença mental podem ser aí consideradas sinônimos nesse contexto. E aparece a palavra ali doenças mentais. E sociedade brasileira, que aparece de novo na fonte, né, no link da onde foi retirado esse material, que é .gov.br. No texto 2, o que nós temos? Temos os 4 elementos: estigma, doenças mentais, a associação entre eles e a sociedade brasileira. Onde eles aparecem? Logo no início, nós temos lá, estigma aponta para marcas ou cicatrizes. Depois a palavra preconceito, depois é rotulado. Lembra que eu comentei que a palavra estigma é uma palavra difícil, não tão comum? Talvez o participante não saiba o que ela significa. Pronto, ele tem aqui a definição. A origem da palavra estigma aponta para marcas ou cicatrizes. Ele tem preconceito como sinônimo de estigma, que vale para a redação. Não quer dizer, esses elementos, a gente está pensando aqui no campo semântico. Estigma, ele remete a quê? A preconceito, a discriminação. Se eu não usar a palavra estigma na redação, eu não chego na abordagem completa do tema? Chega, se você usar uma palavra que seja sinônima, que seja próxima. Então, se eu falar do preconceito relacionado às doenças mentais, de marcas relacionadas às doenças mentais, eu estou dentro do tema. Então, o que mais a gente tem aqui? Em relação a doenças mentais, doenças psiquiátricas, depressão, ansiedade e transtornos mentais, como doenças mentais. Pronto, se o participante não sabe de nenhuma doença mental, puxa, mas o que é doença mental? Ele vai ver ali que depressão e ansiedade são consideradas doenças mentais. Então, ele pode trazer isso para o seu texto. O que mais que nós temos aqui em relação à associação? Transtorno bipolar e transtornos mentais graves também como doenças mentais. E ali, a manifestação de um transtorno mental é frescura. Pronto, falou de frescura, falou de preconceito, falou de estigma. E falou que associar a manifestação desse transtorno à frescura quer dizer que eu já estou fazendo uma associação entre a doença mental e estou estigmatizando a pessoa que possui essa doença mental.
E a sociedade brasileira, de novo, aparece ali na fonte.org.br. Então, vocês vão vendo como eu vou construindo elementos para o meu texto a partir dos textos motivadores. Aqui no texto 2, eu tenho de novo dois elementos. Tenho doenças mentais e tenho sociedade brasileira. Então, eu tenho ali um quadrinho, né, uma figura, que a gente pode pegar elementos dessa figura. Então, eu tenho ali, pessoas vivem com depressão em todo mundo. Eu já vi nos outros textos que a depressão e a ansiedade, os transtornos, são doenças mentais. Então, se ele está falando aqui de depressão, ele está falando de doenças mentais. E está falando de Brasil. Eu tenho o mapa do Brasil ali chorando, eu tenho a palavra Brasil escrita e eu tenho de novo na fonte, zenclub.com.br. Tenho ali a referência ao Brasil. Então, eu tenho mais elementos para compor a minha redação. Agora, para a gente finalizar essa aula, a proposta de redação de 2015. Seria interessante se você tivesse esse material aí impresso, em mãos, ou em outra janela do seu computador, para que você possa acompanhar a leitura. Então, aqui, lembra lá da frase temática, né? A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Quais são os elementos fundamentais dessa frase temática? Persistência da violência contra, né? O fato de existir essa violência que persiste contra alguém, contra quem? Contra a mulher e onde? Na sociedade brasileira. Então, assim como o tema anterior, né, a questão do estigma, que é uma palavra um pouco mais complexa, aqui a gente fala em persistência da violência. Nossa, o que será que é isso? Vou recorrer aos textos motivadores para entender. Então, são esses 4 elementos que eu vou ter em mente na hora de analisar a proposta: persistência da violência contra a mulher e sociedade brasileira. Vou olhar aqui no texto 1, aparecem os 4 elementos. A persistência da violência vai aparecer quando se fala ali, passou de 1.353 para 4.465, aumento de 230%, mais que triplicando. Então, eu já sei que essa violência persiste, ela aumenta. Em relação às mulheres, a gente tem ali a palavra mulher, e é uma palavra interessante porque não dá, temos sinônimos, mas não tantos, né? Aqui nos textos de apoio a gente vai encontrar explicitamente a palavra mulher. Vítimas, que simboliza a questão do contra, a associação entre a violência e a mulher, sendo vítima. Então, qual é essa associação? Lembra que a gente viu na outra aula? Mulheres violentas não está dentro do tema, porque a questão aqui é a mulher vítima da violência. E depois a questão da sociedade brasileira, a gente tem aí também na fonte, mapa da violência.org.br, e ali quando se fala no país. Então, aqui é um exemplo, né? Quando se fala no país, eu estou pressupondo que ele fala de onde? Não sei, mas eu vejo ali na fonte que é um texto do Brasil. Então, opa, é do país ao qual eu me referi, né? O país onde eu estou, então no Brasil. Então, consigo situar aí geograficamente. No texto 2, é um texto bem interessante, que a gente tem ali só um gráfico, eu até coloquei aqui como uma interrogação. Persistência da violência. Aparece? O que a gente tem? A gente tem aqui os tipos de violência relatada. Então, violência física, violência psicológica, violência moral, violência sexual, violência patrimonial, cárcere privado e tráfico de pessoas. Mas esses dados são estáticos, né? Eles estão situados aqui num contexto específico. Eu não sei se está aumentando. Eu só tenho uma referência. Então, eu não tenho a persistência da violência. Eu tenho o tipo de violência relatada contra a mulher, mas a questão da persistência aqui não aparece. A questão do contra aparece ali em políticas para mulheres, vou aumentar aqui, política para as mulheres, então eu sei que esses tipos de violências relatadas são contra mulheres. Eu tenho ali a mulher, né, que foi registrado na Central de Atendimento à Mulher, no 180, e tem o Brasil novamente ali como sociedade brasileira. Então, esse texto já é um pouco perigoso, digamos assim, porque se o participante falar no texto dele somente sobre os diversos tipos de violência, explicar cada um desses tipos, trouxer muitos detalhes,
ele ainda não está no tema, porque ele precisa falar da persistência dessa violência. Ele pode fazer isso de forma introdutória, falando dos tipos de violência, mas ele precisa entrar na questão da persistência da violência, tá bom? Então, o que mais nós temos aqui? O texto 3, né, que também era essa ilustração, a gente tem ali feminicídio basta e temos o elemento da persistência aonde no basta, porque esse basta quer dizer que ainda não parou, que continua acontecendo. Então eu preciso que pare, quer dizer, a violência persiste. Feminicídio, a gente sabe que é um assassinato contra mulheres. Então a relação de assassinato e mulher contra, né, e não mulheres assassinas, está explicitada aí no feminicídio. A questão da mulher, também na mesma palavra. Então, veja como a gente tem poucos elementos visuais aqui, né, não verbais. A gente tem só uma ilustração e duas palavras, feminicídio basta, mas essas palavras carregam muito sentido. Carrega a questão da persistência da violência, carrega a questão do assassinato, carrega o fato de ser contra a mulher. Então, a gente precisa treinar o aluno para fazer essa leitura um pouco mais profunda do que ele está enxergando ali. E a questão da sociedade brasileira a gente tem de novo na fonte, compromissoeatitude.org.br. Por fim, no texto 4, a gente tem de novo os 4 elementos, persistência da violência contra a mulher, e vamos ver aonde. Nesse quadrinho aqui, Maria da Penha chegar entre setembro de 2006 e março de 2011, aos 52 juizados. Então, eu tenho um período de tempo, setembro de 2006 e março de 2011. É diferente daquele gráfico dos tipos de violência, que eu não tinha uma localização temporal. Aqui eu tenho um período de tempo, então eu sei que essa violência está persistindo. Contra a mulher, na palavra ali, contra a mulher, na palavra mulher. E sociedade brasileira, a gente tem ali Ceará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e na fonte, isto é, .com.br. Bom, com isso a gente encerra então essa análise das 3 propostas de redação. Espero que tenha ficado claro. E o que eu queria que você soubesse é que assim, eu dei esse curso, a Redação Além do Enem, em várias edições, como eu já falei lá na primeira aula. A primeira delas em 2016. E aí eu trouxe os resultados aqui no meu livro, A Redação Além do Enem. E nessa primeira edição eu analisei os temas de 2013, 14, 15 e os 2 de 2016, que foram 2 edições do Enem. E aí, o que eu fiz agora para esse curso que você está assistindo? Eu atualizei esses temas para 2020 e 2021 e verifiquei que essa metodologia de análise funcionou para outro tema. Então, a ideia desse curso é te fazer pensar fora da caixa, fazer você pensar na leitura e na redação além do Enem, e aí você pode utilizar essas metodologias que eu desenvolvi e aplicar em outros temas, em outros textos, em outras propostas, não só do Enem, mas de outros vestibulares. Vai dar certo. O que a gente está pensando aqui é numa estratégia de leitura, numa leitura dinâmica, numa leitura instrumental, mas é uma estratégia de leitura que funcionou para a redação do Enem, mas vai funcionar para outros textos também, tá bom? Espero que você esteja aproveitando o curso e a gente se vê na próxima aula. Até mais!